Espero que ela possa estar outras vezes conosco aqui, amém? Vocês estão preparados? Aleluia. Na verdade eu vim hoje preparado até para ministrar o louvor. E aí eu cheguei ali e falei: Jefinho, você faz a... Eu até brinquei com ele, igual a gente fala, você faz a boa, né? Ele falou: não, mas eu não toco. Eu fiz desse jeito para ele. Mas... E todas as canções que ele cantou aqui hoje foram canções que nos levaram a aprofundar nessa maravilhosa graça, né? Antes de eu ministrar a palavra do Senhor, vê se vocês lembram disso aqui, ó. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui mesmo sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está o dirigente desta igreja? E as irmãs do ciclo de oração? Cantavam, muitos crentes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo? Onde está que não? Alguém com voz de vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está aquele povo, declara? Onde? Se vê nenhum irmão, alguém com voz de aquele povo foi. Onde está a juventude dessa igreja? Cadê? Cadê? Subiu? Os crentes que adoravam, cadê? Cadê? Subiram? Eles também foram embora. E a minha pergunta é: cadê esse povo? Cadê esse povo? Sabe o que aconteceu? Eles ainda não foram embora para Sião. Eles estão aqui ainda. Só que eles estão adormecidos, estão dormindo. O arrebatamento ainda não aconteceu, está para acontecer. Mas eles estão dormindo. E sabe por que eles estão dormindo? Porque eles foram hipnotizados. Eu tenho algo de Deus para a sua vida, quer receber? Quer receber ou não? Mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou.
sem ver nos lados do campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É o que, igreja? Sequência, Luana. Os vagões e trens vazios. Eu quero ouvir vocês. Vai lá, passa o quê? Passa. E quarteirou. O que mais? O mais forte que você puder com o coral. Destruição. A cidade está deserta. Sua agitação. Agora vem forte o quê? Sai a luz. Só quem espera isso nessa noite o quê? Jesus Cristo já voltou. Levanta a mão e declara o quê? Está suando o meu nome.
Senta, 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 senta. Coloca a letra pra mim em memória aí. Coloca que eu já vou pregar já. Demora. De novo. Só pra eu entrar. Eu queria ter. Cadê? Coloca a letra pra mim. Eu queria ter. Não, não é essa não. Não, não é essa não. Memória eu quero. É? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, que enfrentaram mas nunca negaram a fé de Cristo. É um exemplo. Foi só um treino, vamos lá no começo, lá em cima. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Eu quero ouvir você, por quê? Da igreja de peito, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram. Os mais antigos comigo aqui, vai lá. É o exemplo. Quem sabe declara. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder desse povo, como era os primeiros cristãos. Oh meu, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder desse povo, começando em meu. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimavam, se ouvia o louvor. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos
com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim. Eu quero que você me ajude bem forte, vai. Verdadeira lição. E eu quero. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder desse povo, como era os primeiros cristãos. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder desse povo. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está o seu coração? Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Daqui a pouco ele tem mais, daqui a pouco tem mais. Pode sentar. Por um momento, quando eu começo a cantar, eu volto lá atrás, irmão. Lá atrás, quando eu ainda era criança. Como era bom, né? Né, pastor Francisco? Tão bom lembrar dessa época, né? Ouvir o pastor Joaquim cantar o canta, os passarinhos, né? Folha seca. Eita, nós. A pedra fina que nunca para, né, mãe? É bom. Quem trouxe sua Bíblia, abre comigo em 2º livro de Reis, capítulo 9. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus durante esses dias. Hoje eu estava na mesa e eu falava o seguinte. Falava exatamente para confundir o diabo. Estou muito desanimado, muito triste. Estou desanimado com esse negócio do retiro. E quando eu disse isso, eu estava dizendo, sabe por quê, irmão? Porque se nós olharmos com os nossos olhos humanos, a tendência é nós só viver isso. E aí eu peguei, no final da tarde, e fui lá, comecei a mexer no carro lá. E eu comecei a pensar exatamente sobre isso. Às vezes nós temos que, esse desânimo, o meu corpo físico, ele pode dizer uma coisa, mas aquilo que está dentro de mim, ele sempre vai dizer uma coisa diferente. Olhe para mim, irmão, presta atenção. Eu já estou, acho que com 7 ministrações preparadas para o retiro. Uma das coisas que eu aprendi, irmã Rose, é dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque assim, se nós entendemos que o Espírito Santo é Ele que rege, é Ele que nos direciona, se nós ouvimos o Espírito Santo, tudo muda. Você pode se sentir desanimado, você pode se sentir chateado, você pode se sentir triste. Só existe uma coisa que você não pode sentir: derrotado. Você não pode deixar que a síndrome da... Eu tava vendo isso aí, na verdade, é uma palavra... Eu fui dar uma estudada sobre isso. Não é exatamente... Alguns historiadores contam essa história, mas ela vale de reflexão para a nossa vida. Mas não significa que acontece exatamente dessa maneira, né? Que é sobre o escorpião. Que o escorpião, a síndrome do escorpião, alguém já ouviu falar sobre isso? Quem pode falar? Já ouviu? Não? Não? Vou falar. O que é a síndrome do escorpião? O escorpião, quando ele se sente em pressão ou opressão, quando ele se sente oprimido, quando ele se sente preso, quer colocar aqui? O que acontece? O que ele faz? Por exemplo, se você colocar fogo em volta do escorpião e ele vê aquele fogo, isso vai causando pressão. E o que ele faz? Ele faz é que ele mesmo se mata. Porque ele não suporta a pressão. Quem não suporta a pressão, não suporta processo. Quem não suporta a pressão, não vai resistir, não vai aguentar, irmão.
Se qualquer prova ou se qualquer luta desanima você, eu vou dizer uma coisa para você: tudo que nós cantamos aqui até agora não se encaixa para você. Porque os homens e as mulheres de Deus, da Bíblia, eles foram forjados em batalhas terríveis, batalhas que lhe custaram até mesmo a vida. Então nós temos que entender que nós temos que estar preparados para a pressão. Você acha que vai ser sempre assim um mel? Simplesmente você vai lá, vai dar tudo certo. Porque olha, eu sou ungido de Deus, aí eu vou abrir a minha boca e falar assim, haja, e vai. Não, vai ter luta, vai ter guerra. Eu estou concentrado agora, minha atenção está concentrada agora para o que vai acontecer, que é o retiro da igreja. O retiro da igreja não é um lugar onde as pessoas vão lá para brincar, jogar um futebol. Pode ter lá, eu até falei, eu vou deixar vocês ficar um pouco mais à vontade, mas não tirando a seriedade do processo. Então, eu não consigo fazer gincana, eu não consigo fazer brincadeira, não consigo. Mas o que eu consigo é trazer uma palavra que pode mudar a história da sua vida. Só que sabe o que eu, quando eu digo que nos causa certo desânimo, é que parece que eu estou vendendo um curso, vendendo um momento coach. E não é isso, irmão. Eu estou literalmente colocando tudo que eu tenho em risco para poder ver a restauração da sua vida. O retiro da minha época, Manchile está aí hoje, pastora, né? O retiro da minha época, da época dela, é o que? Nós íamos lá, eu, jovem, era retiro sempre de jovem. Nossa, irmão, eu me lembro de futebol, me lembro tinham concentrações de culto de manhã, culto da tarde, culto da noite, mas era uma coisa assim, era uma coisa light até. Cada hora um pastor ia lá e pregava. Eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo num retiro de jovens adolescentes, feito pela Carminha, e aqui em Santana. Eu fui, foi o primeiro que eu fui voltando. Quando eu falo voltando para Jesus, que quando a minha mãe por um tempo ela afastou-se, e aí o que aconteceu? Eu tinha que tomar decisão por mim, se eu queria ou não. Eu poderia dizer sim, e eu poderia dizer não. E eu disse sim. E aí eu peguei e fui para a igreja sozinho, ia ter um retiro. Aí eu falei para minha irmã, falei, olha, eu quero nesse retiro. Ela falou assim, tá bom, então eu vou ver tudo para você ir. Ela foi lá e pagou, e eu fui. E eu me lembro que eu sempre gostava de jogar futebol na rua, com a molecada, com os meninos, jogar em campo, essas coisas todas. E até na época lá onde eu morava, era muito conhecido por causa disso. E aí eu fui jogar lá, o pessoal tudo conhecendo. Não, vem, vamos jogar. E eu jogando um tempo ali de futebol com os meninos, daqui a pouco eu tomei um carrinho maldoso, meu pé ficou desse tamanho, inchado. Algumas pessoas falaram, acho que é melhor ele ir embora, não vai dar mais o retiro para ele. Eu falei, não, eu fico assim mesmo, deixa assim. Eu mal conseguia pisar, irmãos. Eu me lembro que um pastor, um senhor deve já estar na eternidade, porque já era um senhor, e ele chegou e começou a ministrar sobre batismo com o Espírito Santo, e eu ainda não tinha recebido. E eu estava tão sedento pelo Senhor, que quando ele foi chegando perto de mim, eu vi como aquela bola de fogo bateu no meu peito, eu caí falando em línguas. Irmãos, eu fiquei ali por volta de mais ou menos 1 hora sem parar, falando em línguas, até que as pessoas me pegaram, me levantaram, me colocaram. O meu pé que estava inchado desinchou. E aquele retiro foi um começo da minha trajetória com Cristo. Então nós não podemos deixar porque isso aconteceu, eu vou desanimar, não. Mas o que me chateia, que me deixa apreensivo, é que a igreja, ela está exatamente adormecida. Falar da volta de Jesus
não é mais aquela coisa que deixa as pessoas alegres, eufóricas, dizendo que Jesus vai voltar. Eles ficam naquela seguinte pergunta: será que isso é verdade mesmo? Será que ele volta? Já faz tanto tempo. O problema é que as pessoas, elas não entendem. Quando Noé falava vai chover, vai chover, vai chover, e eles falavam assim: que você está ficando louco, Noé? Quantos anos demorou para Noé construir aquela arca? Quanto tempo, quanto cansaço. Quem olhava para ele falava assim: olha lá, como é que ele vai construir um negócio desse tamanho? Porque o problema das pessoas é eles não entender que sobre a palavra liberada existe a mão daquele que a liberou. Então, o nosso retiro, eu recebi um ministério de cura e restauração, mas a cura que eu digo não é a cura só do paralítico anda. Eu recebi um ministério para tratar de alma, e por isso eu sou muito atacado. As pessoas vão para o retiro, a gente trata de traumas. Sabe o que é trauma? Por exemplo, traições, abuso, o que mais? Cadê minha esposa? O que mais, pastor? Fala aí. O que mais, pastor? Me ajuda. Bispo, vocês que atendem pessoas lá. Trauma, maternidade, paternidade. Quando as pessoas têm problema com o pai, legalidade. Então, são assuntos que vai. Aí, irmão, a gente está falando de um negócio sério, e as pessoas falam assim: para que isso? Realmente, tem pastores amigos meus, que eu já fui pregar em igrejas, quando eu tocava num assunto desse, ele falava: Eduardo, não mexe com isso não, é besteira, o negócio agora mudou. Vamos fazer o seguinte, vamos pintar as paredes pretas, vamos mudar o conceito da igreja. Porque se você olhar, eu acredito que ainda existem algumas, mas são poucas igrejas que mantêm o mesmo conceito que nós. Sabe? Porque o interessante para eles é que a igreja aumente, cresça. Vocês acham que é toda aquela iluminação? Tá bom, pode pôr iluminação. A pastora Manu disse que quer colocar aquilo. Como é que é, pastora? Luz, legal. Mas eu estou falando daquelas outras iluminações de show. Ok? Vocês acham que tudo aquilo ali é uma coisa normal? Então vamos lá. Ela é normal até um ponto. Quando ela passa de um ponto em que aquilo, eu tenho um problema de visão. Se eu ficar com aquela luzinha branca assim, ó, eu tenho que sair do local, porque a minha mente, ela começa a perder. Quantas pessoas, elas estão ali, elas vão ficando, ó, aquele negócio assim. Quando o pastor vai ministrar uma palavra, você nem lembra o que ele falou meia dúzia de coisas, você só entendeu que Deus vai te abençoar. Você sai felizão, porque foi um negócio que chamou sua atenção, mas não foi um negócio que te transformou. E a gente está falando de transformação. Eu falei e volto a dizer, quando as pessoas elas têm muita intimidade com a gente, é um problema. Porque a intimidade, ela faz você perder o brilho. Por quê? Porque você começa a ver os defeitos. Quando a intimidade, ela envolve o casal, olhe para mim, ó. Quando a intimidade envolve o casal, é uma coisa, é casados, tem que aprender a lidar com isso, sim ou não? Mas quando se envolve com alguém de fora, ele passa aí, tá vendo? Aí, ó, falei para você, ó. Imagina dois casais saem com o pastor, aí o pastor fala assim: ô pastora Manu, ele grita com ela também, ó. Ou a pastora Manu vai lá e fala assim: ei Eduardo, aí, ó, tá vendo? Viu só? Você está aprendendo com a sua pastora, né? É assim. Então, a intimidade, ela faz com que a gente perca o brilho. E esse é o problema. Tudo que você não pode perder é o brilho, irmão. Então, o perigo desse desânimo que eu estou me referindo está ligado a isso.
E agora eu quero ministrar uma palavra, porque eu vi o Jefinho falando assim: abre o coração. Vocês abriram o coração, sim ou não? Quem está com o coração aberto, diga amém. Ai, que bom. É isso mesmo. Olha para quem está do teu lado e fala: seu coração está aberto? Tá? Capítulo 9, verso 1, 2, 3. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramate de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faz-o levantar-se no meio dos seus irmãos. Leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor: hoje estou te ungindo sobre Israel como rei. Então abre a porta e foge e não te detenhas, pois foi o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Amém? Essa ministração é uma das ministrações do retiro. Então eu peço que você preste bastante atenção. É muito sério que eu vou pregar aqui. Eu estava desde ontem. Ontem eu estava em casa e a Laís, minha filha, falou: papai, vamos pintar? Eu falei: vamos pintar. E aí, quando nós vamos pintar, o Espírito Santo foi gerando o que eu vou pregar hoje. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus falou assim: eis que vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano, ok? E o que é isso? A história que eu quero vos falar, ela é muito importante. E ela mexe com a minha alma, e eu acho que vai mexer com a sua também. Em Efésios 6:12, a Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra carne e nem contra sangue, mas ela é contra quem? Principados e o quê? Potestades. Lá em 2 Reis mesmo, nós vamos ver que havia um rei chamado Acabe. Acabe era um rei que fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. E uma das coisas que ele fez, gravíssima, é que ele trouxe uma filha de Baal, chamada Jezabel, para ser sua esposa, sua rainha, e governar com ele em Israel. Acabe, ele permitiu que Jezabel, ela tomasse toda a autoridade. Acabe, ele foi abrindo mão de tudo aquilo que lhe era direito como rei ser. Ele foi abrindo mão. Ele simplesmente foi falando assim: olha, pode tomar o controle, pode fazer o que você quiser. E Jezabel foi assim. Quando nós falamos da pessoa de Jezabel, eu já vi muito crente mal informado, achando que Jezabel é a mulher que se pinta e essas coisas. Porque Jezabel realmente ela era vaidosa, até para ela morrer, ela se pintou antes. Mas não é disso. Isso não é Jezabel. Jezabel não está ligada à mulher. Jezabel é um espírito de controle, é um espírito que quer controlar. Jezabel é uma manipulação, uma intimidação contra a sua vida. Então Jezabel, ela não só governa. Jezabel, ela quer falar quando a autoridade se cala.
digo uma coisa que eu sempre gosto de ministrar, que dentro de todo homem existe um Acabe, dentro de toda mulher existe uma Jezabel. As pessoas acham até ruim com isso, mas é uma mais pura verdade. Isso não é uma coisa que eu inventei, não, é uma coisa que eu vi em oração. O homem, ele tem a tendência de não querer problema, já viu isso? E aí ele vai deixando, vai fazendo. Faz o que você quiser. Quantas irmãs já ouviram isso aí? Faz o que você quiser. Levanta a mão para eu ver. Tá com vergonha, mano? Muita coisa na sua vida, olha Deus falando, só não está acontecendo que você abriu mão de uma coisa que Deus te deu, que se chama autoridade. O texto que eu li de Lucas diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo. Só que nós abrimos mão dessa autoridade. A Jezabel, ela só vai governar quando a autoridade se calar, irmão. Então vem cá. Esquece a Jezabel agora. Eu estou dizendo que essa ação demoníaca, ela só vai continuar falando mais alto na sua vida enquanto você deixar. O diabo faz o que quer, ele entra dentro da sua casa, ele bagunça, ele faz o que ele quer. Você está literalmente abrindo a porta, você não pode entrar para ele. Se nós não entendemos que a nossa luta, ela é espiritual. Olhe para mim. Se quando você vê que a atmosfera da sua vida, da sua casa começa a mudar, as discussões e as brigas começam a acontecer, não é sinal que você tem que se calar, é sinal de que você tem que entrar na vigilância e na oração, porque está acontecendo uma guerra. Ô irmão, por favor, preste atenção. E se você não estiver atento, eu preguei aqui sexta-feira e falei sobre o diapasão, que é a afinação. Se você não estiver com o seu ouvido afinado para você entender, ouvir a voz de Deus, você vai se perder. Nós precisamos confrontar essa Jezabel, nós precisamos confrontar essa ação do inferno. Mas como é que eu confronto? Como é que você confronta? É simples, que é a primeira coisa que você faz para confrontar, sim ou não? Sim ou não? Olhe para quem está falando, agora você vai, fala assim para o seu irmão, agora você vai ter que ter autoridade para falar o que precisa ser falado. Então, por favor, eu quero que você respira forte, olhe para mim aqui, diga assim: olha aqui, Satanás. Que é isso? Você está falando com o diabo bonitinho. Dá para você falar melhor, Diga: olha aqui, Satanás. Eu não vim aqui para negociar com você, mas eu vim aqui para declarar, que Jezabel não governa mais. Você não pode negociar. Não, vamos ver. Não, eu deixei para ver até onde vai. Irmão, não negocia. Não abra negociação. Não negocia. Vai para cima. Aqui Jezabel não governa mais.
Você precisa entender a dimensão do que está acontecendo nesse culto agora. Olha para mim. Eu estou pregando sobre guerra espiritual. E eu sei que o diabo está atacando. Eu sei que ele atacou desde o começo. Eu sei que quando os obreiros vieram aqui, um ou outro está de cara preta. Como diz aí a gente gosta de brincar, falar, mas é brincadeira, mas é uma coisa séria. A pessoa fica com aquela cara sabe, ô Chico, parece que comeu sei lá o que no almoço. Não dá para entender. Ei, escute. A primeira coisa lá em 1 Reis 19, 2, a primeira coisa que Jezabel fez com Elias, quando Elias, ele venceu os profetas de Baal, foi fazer com ele o processo da intimidação, da ameaça. Ó, assim me faça os deuses, se amanhã a essas horas eu não botar a mão em você e te matar. O que está te pondo medo? O que essa Jezabel está pondo medo na sua vida? Dizendo para você, ó, você vai perder, você vai quebrar a cara. Ó, as promessas não vão acontecer. A coisa que mais vejo são crentes duvidando daquilo que Deus falou. Até brinca. Alguns antigos, quando eu digo antigo, aquelas pessoas mais experientes, muito lá atrás, eles diziam que a cobra tem uma coisa chamada poder de sedução. Que é o quê? Quando ela aparece, literalmente, se você buscar cientificamente, você não vai ver isso. Mas a cobra faz o quê? Ela faz que a pessoa paralise olhando para ela. E ela vai lá e dá o bote. Existem crentes que estão paralisados, com medo, aflitos. A cobra já conseguiu parar você. A cobra já conseguiu dominar você. Você está se deixando ser dominado. Você está deixando ser levado por uma ação, porque você está com medo, porque você está cansado, porque você está se sentindo culpado, porque você está confuso, seduzido emocionalmente. Isso vai destruindo você. Isso é um espírito de Jezabel, meu irmão. Olhe para cá em nome de Jesus. Você quer perder mais coisas? Você quer chegar à situação que Acabe chegou? Destruição moral, espiritual. Você não quer viver o novo? Você quer viver aí nessa sedução, essa sedução emocional que você está vivendo? Não, olha, eu fiz porque olha, eu fui fraco. Não, você foi um Acabe. Quando Jezabel apareceu, ao invés de você mostrar autoridade, você permitiu. Não, eu peguei no telefone, porque olha, não foi fraco não, você quis. Quem mandou você pegar o telefone, mandar a mensagem, fazer o que você fez? Sabia, olha para mim, que a sua vida está sofrendo processo de maldição, porque você deixou acontecer. Aquilo que é o canal de bênção que você usa para o seu trabalho, você amaldiçoou. E olha, irmão, quebrar essa maldição requer muita coisa. Deus está falando com você. Talvez Jezabel te colocou medo, falou, não, você vai perder, você vai acabar, você está cansado, você está falando, ai meu Deus, o que eu faço? Você só está tomando pancada. Sabe aquele boxeador que até agora só apanhou? Eu quero dizer para você que chegou a hora de você reagir. Olha para quem está atrás e fala, chega de apanhar. Chegou a hora de você reagir. Vamos botar a luva. Fala para ele, vamos botar a luva e vamos embora, vamos para a guerra. Já ouviu dizer que Jezabel mata profetas? Já ouviu dizer? É uma verdade, mas o princípio não é esse. Matar profeta é uma
consequência. Sabe o que Jezabel faz? Olhe para mim. Eu não ficar nervoso e começar a jogar sapato aqui, que eu vou qualquer hora começar a voltar a fazer isso. Eu jogava, irmão. Uma vez a irmã vai lá e pega o celular, eu estava pregando, eu taquei os sapatos. Aí deu um grito. Vai ficar ligado. Pastor, o senhor não faz? Não faz. Pior que faz. Escuta. Ela não simplesmente ela mata, ela esgota. Ela vence pelo cansaço. Ela vence de uma forma que ela vai fazendo ela vai fazendo deteriorar a sua fé. E quando você vai ver, você não consegue reagir. Você está cansado. Sua fé está anêmica. Sua fé está fraca, frágil. Olhe para mim, irmão, por favor, Deus está falando. Sabe qual é? Olha aqui para mim. Eu vou contar uma experiência que nós tivemos. Eu e minha esposa, nós tínhamos uma loja e nós tivemos um processo que ela foi na audiência agora, né? Aí, o advogado falou para ela assim: ó, uma coisa que eu acho bom você fazer para não te trazer mais problemas, separa do seu marido. Vocês estão rindo? Você quis rir, você que quis rir. Segurou. Você entra com divórcio. Não, vocês ficam juntos. É porque daí só ataca você. Falou isso pra mim, pra minha esposa. E aí, após que o senhor fala, eu tenho só uma palavra: um homem como eu fugiria, correria, me esconderia? Brigou com a minha esposa, brigou comigo também. A guerra é nossa, estamos juntos, vamos para cima. Mas e se, irmão, eu não trabalho com essa possibilidade, mas nós estamos juntos. Quantos crentes, para livrar o seu nome aí, o seu nome ficar limpo, já sei, separa, daí você vai lá, faz, tem que fazer, depois casa de novo. Peraí, irmão, que bagunça é essa? Pô, que Deus é esse que nós servimos? Escute, Jezabel, ela esgota, ela fala: você perder as... Não é possível, você não está entendendo. Você não estava, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, você não estava esgotado, você não estava falando: acho que Deus não quer nada comigo. Você não está falando: acho que não vai acontecer. Deus está falando assim: ó, eu sou contigo, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. O Espírito de Deus está dizendo para você: ei, o segredo para você vencer, o segredo para você alcançar aquilo que eu tenho para você, é você vencer essa confusão mental que você está vivendo, emocional. Tem crente aqui que está com a mente atacada, perturbado, porque nada dá certo, porque eu vou morrer, porque eu vou me matar. E Jezabel está falando: é isso mesmo, vai, é desse jeito que eu quero você. Você está dizendo: é isso mesmo. Ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém fala comigo. Deus não usa o apóstolo. E Jezabel está dizendo: é desse jeito. Essa casa, essa torneira. Deixa eu contar uma experiência. Eu nunca fui um cara bom. Mano, eu nasci para o altar. Quando eu falo que eu nasci para o altar, é a mais pura verdade. Eu não sou o pregador de sair pregando aí de igreja em igreja. Eu sou aquele pregador, eu sou aquele pastor de cuidar de ovelha. Meu negócio é pode cuidar. Eu já vi aquela pessoa falar assim: eu ganhei 30 almas. Eu fico pensando: nossa, ganhou muito, né? Mas como é que fala? Eu preguei o povo. Isso aí, mas isso para mim não é ganhar. Ganhar é isso aqui, ó. O senhor era o quê, bispo? Antes de chegar aqui, o senhor era o quê? O senhor era crente? O senhor era o quê? Católico? Além de católico, o senhor fazia alguma coisa em algum lugar, não? Dava, batia, fazia? Aí o senhor chegou aqui como? Felizão, rico.
Milionário. Não, chegou como? Quebrado. Hoje o senhor é o quê? O senhor é bispo? Quem foi que tratou do senhor quando o senhor chegou? Foi eu? Então, isso aqui é ganhar uma alma. Ele pode ganhar uma alma. Eu ganhei uma alma para Jesus. E aí, cadê ela? Tá por aí. Você não ganhou nada. Deve ser mentiroso. Para com essa conversa. Primeiro que daí não ganha o que é da gente, não é verdade? Você está cansado, você está aflito, você está desesperado, seu emocional está abalado. Jezabel está falando do seu ouvido, você está permitindo acontecer. Olha o que aconteceu. Então eu nasci para cá. E nesses últimos dias, o nosso emocional está... Eu estou preparando para o retiro. Entendeu, Francisco? Porque eu não posso ir em reunião. Nós ganhamos o ar-condicionado da igreja. Vai montar terça-feira. Ganhamos. Irmão, é caro, não é barato não, nós ganhamos. Ao invés da empresa entregar aqui, entregou lá em São Paulo, na casa do doador. Parei, pensei, falei, já sei. Ele queria que eu fosse lá orar na casa dele. Pronto, eu vou lá orar e trago no meu carro. Falei, amor, dá para ir? Ela, tenho audiência. Falei, vai eu e o Luan. Pode, Luan? Posso, fechado. Falei, mas será que vai caber no carro? Aí cheguei a ligar pro Diego. Diego, você não quer emprestar lá? Como é que é? Branca de Neve. É a perua dele, irmão. Olha lá, ele botou até nome nela. Ai, meu Deus do céu. Ele falou, pode ir. Aí eu pensei. Falei, vamos ver o que Deus vai fazer. Fui embora para casa, aí eu pensei, acho que eu vou no carro mesmo, acho que deve caber no carro. Pedimos lá, tal, deve caber. Quando deu 1, 2 horas da manhã, eu não dormia. Eu ia segunda-feira 5:30. Quando foi dando, a hora foi passando, o Espírito do Senhor falou, Eduardo. Falei para a mulher estava dormindo. Ela estava meio acordada ainda, mexendo no celular, vendo Patrulha Canina. Falei, a voz não é da Laís, ela ia falar papai. Eduardo, eu falei, pois não, Senhor, não vai amanhã, porque se você for, você não vai voltar. Mandei mensagem para o Luan de madrugada, para o rapaz que está esperando, não vou, e não fui. Aí o pastor Renato, no outro dia, me mandou mensagem, dizendo que Deus havia falado com ele, que também não era para eu ir. Então, eu aprendi a viver do altar. Então, a minha vida tem sido o altar. E eu aprendi a dar a vida à voz do Espírito Santo. Escuta, estou eu em casa, queimou uma lâmpada. É normal queimar uma lâmpada, sim ou não? Sim ou não? É fácil trocar uma lâmpada, sim ou não? Então, eu peguei a escada que a minha sogra trouxe. A minha sogra está lá, ó. Subi na escada, todo bonitão. Peguei a lâmpada. Pá! Estourou. Tá o fogo. Falei, meu Deus, que demônio é esse? Eu falei assim, hoje eu não vou mexer com isso não. Aí eu fiquei pensando, falei assim, já sei, vou chamar o Lucas. Cadê o Lucas? Tá lá. Chamar meu filho Lucas, ele vai vir, eu vou arrumar para mim. Mas o Espírito Santo falava dentro de mim, não, você vai subir, eu sei que vai arrumar. Eu falava, não vou arrumar isso não sei arrumar isso. Bispo, não sei mexer com esse negócio. Não, você vai arrumar. Falei, tá bom. Aí eu peguei, não falei nada pro Lucas, peguei a escada do outro dia, subi para arrumar. Arrumei e tal, fiz, coloquei. Aí falei para a pastora Manu, desci um pouquinho e falei assim, agora vai lá e liga a luz para ver o que vai acontecer. Ela, ligou e nada, o negócio não acendeu, já ficou escuro, já não dava para enxergar mais nada. Eu falei, não vou mexer nisso hoje, porque eu não quero me estressar, então não vou mexer, eu vou embora. E cheguei a ligar para o Lucas me explicar o que eu fiz de errado, porque para mim estava tudo certo.
Resultado, fui no outro dia, acordei cedo, fui lá no outro dia, subi lá de novo, olhei, medi o negócio bem assim, falei, hoje eu vou arrumar. Subi, tirei, desmontei tudo o negócio, vi que era um fio que estava solto, que eu não tinha visto, liguei tudo, coloquei de volta, coloquei e está funcionando, irmão. Então, se existe uma coisa que Deus me ensina em pequenas coisas, é o seguinte: quem tem autoridade aqui para trazer luz para essa casa é você. Quem tem autoridade para trazer luz nessa casa aqui é você. Não importa quantas vezes você tem que subir a escada, não abra mão da autoridade que Deus te deu. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Pastor, mas ela é chata. Você escolheu. Você tinha o poder da escolha. Não tem vontade de pegar ela pelo pescoço, né? Normal, todo homem já teve isso um dia. Faz parte. Bem-vindo ao clube. Mas isso não quer dizer que você vai fazer a sua vontade. Pastor, ela me responde. Não, eu sei, ela responde, faz parte. Aí se você vai para ela, ela fala assim, não, mas claro, ele me irrita. Então dá para você ver que o negócio é uma coisa assim. E não pensa você que o tempo o negócio melhora não, tá, irmão? O tempo, o negócio fica mais sério. Não adianta chicudo, tá sério. Hoje ela tá com a bandeirinha na mão para você assim, ó. É benção. O tempo, irmão. Não, o tempo, não vem com essa conversa não. Nossa, antes ele me tratava, ela me tratava. É isso mesmo, antes era claro. É lógico. Agora o negócio mudou. Mas quer dizer que eu tenho que tratar mal? Não, eu estou dizendo para você ser sábio, para você saber lidar. Você tem que tratar melhor ainda, para que a glória de Deus desça. Eu já te falei, homem, você é responsável para trazer luz na casa. Não abra mão da autoridade que Deus te deu. Não abra mão. Deus te deu autoridade. Deus tem me ensinado tanta coisa. Esse dia foi a torneira que quebrou, irmão. Quebrou a torneira lá. Ficou quase 30 dias fazendo uma piscina dentro de casa, vazando água. E eu falava, um dia eu mexo com isso, mas eu não vou mexer não. Até um dia que eu me enfezei e falei, hoje eu vou mexer. A minha sogra, aquela minha sogra abençoada lá, trouxe uma torneira lá, e eu falei, hoje. Peguei e fui lá. A primeira vez que eu montei errado, irmão, vazou água para tudo que era lado. Eu nervoso, irritado, vontade de quebrar, chutar tudo. Mas aí eu respirei e falei, não, eu vou arrumar. Eu fui lá e arrumei. Eu vou usar um exemplo agora. Eu falei, eu vou pregar hoje sobre Jezabel. Eu não posso ser acusado. Eu tenho que estar 100% bem. Escuta. Acabei de almoçar, minha esposa falou, você vai? Eu falei, vou lavar o seu carro. Não, eu vou lá, fique tranquilo. Escute, nós precisamos entender que nós não podemos abrir negociação com essa ação maligna. Nós temos que bater de frente. Normalmente 4 horas da tarde eu estaria preparando mensagem. Hoje não, eu estava lavando o carro da minha esposa. O meu está sujo. Mas não é porque o meu está sujo que o dela vai ficar sujo. Acabe representa autoridade passiva,
transfere responsabilidade. Evita confronto. Não vou confrontar não, porque se eu confrontar, ai meu Deus, ela vai virar o demônio. Não tem problema, irmão, vamos expulsar esse demônio, vai cair essa potestade por terra. Não, mas olha, e se separar? Separar é porque tá cego, desviado. Nós vamos orar e Deus vai restaurar a aliança, fique tranquilo. Porque se você não saiu da sua posição, Deus não deixa de ser Deus. E ele, cara, pastor, o senhor fala que o senhor fala que pode separar? Vai, irmão. Se o ímpio quiser seguir o seu caminho, quem é que vai impedir? É ímpio. Você acorda para a vida e entende que é para toda a vida, então você vai passar por isso. Good. Prefere a paz falsa. Eu prefiro estar em paz. Isso é uma paz falsa. Dentro de você está remoendo o negócio. Deixa de ser hipócrita, meu irmão. Eu falei que a ministração para retiro, lembra? Agora não vai querer mais para o retiro. Escuta. Enquanto você for Acabe, o seu reinado será um reinado falido. O problema da sua casa não está nos seus filhos, está na autoridade que você largou mão, você deixou. Cai na real, vai para mim, deixa de ser maligno. Sabe como uma pessoa falou? Pastor, existe uma coisa que eu preciso tratar da minha vida. Eu falei, eu sei o que é. Ele falou, não, o senhor não sabe. Eu falei, eu sei, eu estava orando, eu sei o que é. O que é, pastor? Eu falei, é essa ação do inferno que faz você querer outras mulheres. Ele, é isso mesmo, eu quero outras mulheres. Eu falei, você, além de ser liberto, você tem que apanhar bastante de cabo de vassoura, você acordar para a vida, que a melhor coisa que um homem pode fazer é satisfazer e atender uma mulher. Você precisa deixar essa... Eu esqueço, eu acho que eu estou no restaurante sacerdócio. Aí eu já quero falar logo rasgado. Eles ouvem aqui rasgado, irmão. Eu falo, ô Chico, não tem essa conversa não, é rasgado mesmo. O homem tem que ouvir. Então para com essa sem vergonhice. Deus permite. Da onde você tirou isso? Desde quando você tirou isso da sua mente? Fala para mim, qual foi o demônio que falou isso para você? Para, irmão, não adianta você adorar a Deus e bater batuque lá fora. Eu não vou, não vai, as suas atitudes comprovam isso. Olhe para mim, por favor. Agora, por isso que eu preciso agora que, cadê quem ora, quem intercede, os obreiros fiquem ligados. Agora o negócio ficou sério. O clima já está mudando. Cai na real. Você está indo para o inferno. Existe um espírito de adultério que ele anda em volta das famílias para destruir as famílias. Pastor, e mulher? Mulher também. Irmão, preste atenção, tudo que é em excesso não presta. Tudo que é em excesso não é bom. Será que você não acordou para a vida? Que o diabo quer destruir sua família, quer acabar com seus filhos? Olha para os seus filhos. Sabe por que os seus filhos não tomam uma posição? Porque na sua vida ainda existe um Acabe. Na sua vida existe alguém que está dizendo assim, eu sou autoridade, mas assim, a autoridade tem que ser junto. Deixa eu falar uma coisa. A minha esposa, ela não é autoridade da minha casa, ela é administradora. A autoridade da minha casa sou eu. Se alguém pular dentro da minha casa, não é ela que tem que levantar de madrugada e falar assim, o que você quer? Sou eu. Que
oração do inferno é essa que está na sua mente? Você está a passos largos de acabar com tudo que Deus te deu, porque você virou um Acabe. Quem quer ser Acabe aqui? Então diga: eu não serei mais Acabe. Irmão, eu quero que as mulheres, as esposas aqui, aponta o dedo para o seu marido e fala: não seja mais um Acabe. Pode estar com medo de falar? Eu falei para a pastora Manu fazer uma coisa aqui sexta-feira. Eu mandei ela fazer um negócio, ela falou: mas é que você me pede um negócio desse? Não, passa para mim. Deixa eu falar e bota a mão na cabeça de cada irmã. Começa aqui pela pastora Verônica. A pastora pode ficar chateada, então vai ficar chateada com Deus que mandou eu fazer. E ela vai ver também que aqui é um Jeú, não é um Acabe não. Vamos ser sério. Bota a mão na cabeça de... Nós estamos agora na semana do quê? Carnaval, sim ou não? Então, todas as feitiçarias já foram feitas. Olha o que eu falei aqui. Não faça nenhuma negociação. Falei sexta-feira. Não faça nenhuma negociação. Mandei que quem estava comigo fizesse 3 dias de consagração total. Até mesmo uma consagração muito dura, perigosa de fazer, que não pode passar de 3 dias. Que é um jejum entre homem e mulher. Eu mandei fazer. Falei: ó, vocês vão fazer isso. Por quê? Para que nós que estamos em oração, vencemos essa batalha que Deus está falando. Aí você vai lá e faz tudo o contrário, irmão. Eu prego uma coisa aqui, pastor Renato, a pessoa fala assim: eu acho que não tem nada a ver. Vai ouvir as mensagens do Spotify, está tudo lá, ó. Simples. Falei: pastora Manu, você vai botar a mão na cabeça de cada mulher e vai falar: todo espírito pombagira. É desse jeito que é para você falar: todo espírito pombagira e tal. Ela: mas você é doido? Você manda, eu vou botar a mão na cabeça da pastora Verônica. Querido, você acha que a pombagira ela só age o quê? Na safadeza do... Só isso? Ela tem vários meios, porque ela é um espírito que ela faz o que ela domina, ela controla, ela seduz. Certa feita veio uma mulher, sentou lá atrás, ela veio aqui para eu orar. E quando ela estava na minha frente, ela ficava assim para mim, ó. Minha esposa do lado. Olhar dentro do meu olho. Eu falei: você veio aqui, e da onde você veio, você sabe que eles não vão te querer mais porque você veio aqui. Ela: eu sei. Olha só, irmão. E ali Deus começou a me usar, e eu comecei a ver de onde ela veio, do centro que ela veio. O negócio foi sério aqui. Se você, olhe para mim, se você permitir, irmão, ela não escolhe idade não. Ela age de formas que você menos imagina. É por isso que é tão preocupante. Aí o pastor está falando isso aqui, ele é todo, porque eu falei: eu fui chamado para ser pastor de igreja. Isso aqui, pastor itinerante, não vai pregar um negócio desse nunca. Mas quer mexer com isso? Olha, em 2 Reis capítulo 9 que nós lemos, diz que Deus levantou um tal de Jeú. E Jeú significa, sabe o que? Jeú significa a virada da guerra. Sabe o que significa Jeú para você? Jeú significa tudo aquilo
que estava contra a sua vida, ele sofreu uma virada agora, porque aonde não tinha autoridade, Deus está devolvendo a autoridade novamente. Aonde não havia domínio, Deus está devolvendo o domínio novamente. Jeú representa ungido. Jeú representa não negocia. Jeú representa aquele que escuta a ordem e cumpre com a ordem de Deus. Deus mandou você fazer porque você não fez. Deus falou o que era para fazer porque você não foi lá fazer. Pastor, vamos orar para que o espírito de Jezabel caia. Jezabel não cai com oração. Jezabel cai com autoridade ativa. Porque se Jezabel caísse com a oração, com Elias já tinha resolvido o problema. Para Jezabel cair, a autoridade tem que ser restaurada. Ô irmão, até quando você vai negociar o que Deus te deu? Hoje os crentes são pessoas que não querem um comprometimento. Estou terminando já, irmão. Eu sei que você acorda cedo, não tem problema. Lá em 2 Reis que nós lemos, vamos voltar para lá, 2 Reis capítulo 9, é isso? Deixa eu ver aqui o texto certinho. Para nós. 30. Agora eu vou precisar do pessoal aí, dos meninos do louvor aí. Ele desceu, eu vou precisar. É agora. Bora. Deixa você descer, né? Tendo Jeú chegado a Jezreel, ele tinha vindo de uma batalha. Jezabel soube o que foi que ela fez. Pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou para já. Irmão, você não pode fazer porque Jezabel fazer, não tem nada a ver. Tem nada a ver isso aqui, é o poder da sedução, olha lá. E olhou pela janela, verso 31. Entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ziri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lança abaixo essa mulher. E diz que os eunucos empurraram Jezabel, e ela caiu, e foram salpicados com sangue, os cavalos com sangue dela. E Jeú fez o quê? Tradução diferente, hein? O que Jeú fez? Meu Deus, o que Jeú fez? É tempo de você retomar a autoridade de Deus na sua vida. A pastora Shirley falou uma coisa aqui, ela falou assim: olha, a igreja parou. Em 2001 para 2002, eu dirigi uma igreja na Rui Barbosa, e mudei para o Jardim Paulista, e a igreja parou. O Ademir com a Rose foram membros de lá. A igreja parou. Por que a igreja parou? Parou principalmente por falta de autoridade minha. Eu era garoto, tinha 19 anos, não soube lidar, fui engolido por muita gente que tentou tomar minha autoridade. Eu era um menino que sabia ouvir a voz de Deus, mas não sabia como lidar com ela, perdi tudo. Passei por uma escola de 2001, 2002, 2003, 2004, até 2005.
quando eu retomei em 2005, abril de 2005, o ministério, e comecei tudo novamente. Quando eu comecei debaixo de pressão. Só Deus sabe o que um pastor passa na igreja. É muito diferente. Quando você tem uma igreja, você está dentro de uma igreja onde você tem uma autoridade sobre você que te sustenta, que te fortalece, que te alimenta, é diferente. Agora, quando você vive dependente de Deus 100%, totalmente, é muito louco, irmão. Não é brincadeira. Porque as pessoas querem mandar em você, as pessoas querem falar da sua vida, as pessoas falam do que você come, do que você anda, do que você veste. As pessoas querem saber tudo. Mas claro que comprar sua briga ninguém quer. E eu tive que aprender a lidar, porque a igreja ela não sabe o que é isso. E uma das coisas que eu aprendi foi a retomar a autoridade. Olhe para mim. Sabe o que eu aprendi a lidar? A quando uma pessoa dizer para mim, vai embora, eu não sentir. Eu não chorar. Eu não entrar em desespero. Ai meu Deus, ai vai embora. Não, quando eu era garota eu falava, puxa, vai embora. Que triste. O senhor não sente, pastor? Deixa eu falar para você, irmão. Não se assuste, tá? Não sinto, não se assuste. Eu tive que aprender isso. Eu não sabia lidar com ele. Porque todas as vezes eu sofria. Pode ser. Aí a pessoa fazia o que queria. Ela ia depois, ela falava assim, tô aqui de volta. Ela ia de novo, depois falava, tô aqui de volta. Então eu tive que aprender o que é retomar minha autoridade ministerial. Irmão, eu não tenho vergonha nem medo de falar essas coisas não. É que o bispo, o senhor saiu uma vez, não foi? Eu quis passear, né bispo? 1 ano ficou passeando? Foi bom? Não, né? Não. Aqui de volta, servindo ao Senhor. E tem um monte que quer vir, mas tem vergonha, tá, irmão? Fica só acompanhando pela internet. Ele que foi corajoso. Escute. Se você abrir mão daquilo que Deus te deu, o diabo vai querer tomar para ele. Nós estamos em guerra. Ele está falando para você, não vai para o retiro não. 4 dias, ó. Você pode ir para a praia. Não, a empresa vai pagar hora extra. Ó, quem sabe você ganha 2, 3 vezes mais. Que legal. Não ser bobão. Ela falando, verdade. Aí depois você trabalha, olha pra mim. Aí no final você vem aqui para orar, fala, pastor, ora porque não está dando certo. A minha vontade sincera é fazer o que um pai faz com o filho, catar uma vara e ensinar com a vara. Deus quer curar você. Você está cheio de traumas, você está ferido, você precisa sarar. Aí você tem a oportunidade de sarar e você fala assim, não vamos mexer nisso não. Você acaba sendo um acabe. É melhor não mexer com isso. Você acha que é simples? O camarada está vivendo uma vida de prostituição, uma vida de erro, uma vida maligna. O diabo não quer perder você. E Deus está te chamando para te restaurar. Eu, pastor, antes de começar a fazer o que eu estou fazendo, eu fui me tratar. Eu fui parar lá em Belo Horizonte, ser tratado pela Isenete, para hoje estar aqui ministrando. Quer dizer, eu tive que aprender lá atrás a saber, a entender traumas que existem em mim. Porque, irmão, não tem como você curar uma enfermidade se você não apresentar o que é o problema.
Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Vamos retomar essa autoridade. Vamos pisar na garganta do inferno, de Satanás, e falar: chega, agora eu não vou negociar mais com você. Você vai continuar brincando de ser crente? 1000 graus? Não, você vai ficar lá. Então eu direi, só isso? Você é mais um crente normal? Você quer ser um crente diferente? Quem está comigo, diga amém. Quem está disposto a retomar a sua autoridade, dá um brado de glória. Ei, olhe para mim. Olhe para mim. Você precisa se impor diante do seu inimigo. Você tem que se impor. Você tem que se colocar como um guerreiro, não como um bola murcha, não como alguém que não sabe do que está acontecendo. Você tem que tomar autoridade. Você não quer tomar autoridade na sua vida? Ou você quer continuar uma vida miserável? Você quer continuar doente? Irmão, escute só. Se eu sou homem de Deus aqui nesse lugar, escute, todos os demônios que atacam a sua vida, ainda hoje, vão bater em retirada, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa retomar essa autoridade. Você precisa se aproximar. Levanta as suas mãos para o alto. Levanta sua mão para o alto. Antes você olha para Jesus agora e diga: Senhor, me perdoa. Diga: Deus, me perdoa, porque até agora eu fui ausente, eu negligenciei a autoridade que o Senhor me deu. Diga: Deus, eu não fui o que deveria ser. Eu abri mão da minha autoridade, da minha família, da minha casa. Eu errei, mas agora, com as minhas mãos levantadas, eu me rendo agora. Diga para ele, diga: eu me rendo. Mais uma vez, diga: eu me rendo. Eu aceito o tratamento. Diga: eu aceito ser tratado pelo Senhor, porque eu preciso, porque eu quero, e porque eu decido que eu vou ser curado a partir de hoje.